Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai reagir a pontos positivos da Diamante Rosa do canal Hora Cartoon. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora lá! E aí galera, aqui é Hora Cartoon, trazendo hoje justiça para a pobre Diamante Rosa, tão atacada no último vídeo. Hoje, Vixe, eu vou fazer o react ao contrário, mas tudo bem. para incorporar a Zircon Defensor na análise Kirin e falar o quão Diamante Rosa foi um mártir para todas as gens do universo e uma das melhores personagens da série. Agora só com o lado Melhores eu não sei, mas mais complexas com certeza. positivo de tudo que ela fez. E ao final do vídeo, aí sim eu dou minha opinião pessoal sobre ela. Deixe o like se você estava esperando por essa defesa aí, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Começando pela Rosa do Passado, a mais injustiçada das 4 diamantes. Como dito na parte anterior, as 4 diamantes são igualmente velhas. Elas emergiram juntas muitos milênios atrás e todas têm 20 mil anos de idade. Contudo, Diamante Rosa só ganhou sua primeira colônia muitos milênios depois disso, quando amarelo, branco e azul já tinham dezenas. E ela teve que pedir muito pra isso também. Por que isso aconteceu? Também de acordo com o livro End of an Era, Rosa realmente sempre foi infantil. Gostava de brincar e se divertir, mas nenhuma das 3 diamantes maiores queria fazer isso com ela. E Ah, legal, eu entendo. também é dito que ela era desesperada pela atenção e aprovação da diamante branco, não da amarelo, não da azul, da branco. A mesma branco que, quando Steven volta ainda vendo ele como diamante rosa, ainda a despreza e infantiliza como sempre fez. Mesmo sendo uma diamante e tão velha quanto as outras, Pink não era nem um pouco respeitada por nenhuma das 3 e também não lhe davam atenção, parecendo que as 3 eram as rainhas do império, enquanto Pink era E tipo assim, se lasca é a Diamante Rosa. só uma princesa que não tinha nada pra fazer a não ser acenar e sorrir pros pobres, ou melhor, pras gens inferiores, acharem que o império era perfeito e estava tudo bem. Coisa que nunca foi e relaxa que isso é uma coisa muito comum na história da humanidade, tá? Isso é realmente muito comum. Não é à toa que ela era tão brincalhona. Você ser um alienígena imortal, que não precisa comer, dormir, descansar, nem nada disso, e não ter nada pra fazer é meio complicado, né? Não dá pra culpar a eletricidade ou as brincadeiras que ela tinha e fazia com a sua pérola por isso. Não, realmente. Não é à toa que ela babava tanto pra ter sua própria colônia, já que Amarelo parecia tão entretida com a dela, ainda que depois visse que não era lá essas coisas. Ou gostava de cantar e se reunir com as outras quando dava, porque ela praticamente existia pra nada. No meio de toda a sua frustração por não ganhar uma colônia e não ser respeitada pela Branco como ela tanto queria, a Rosa acaba tendo um acesso de raiva que fere o olho da Pérola Rosa permanentemente, coisa que talvez nem seja tão culpa dela assim pelo que vocês vão ouvir depois. Mostrando no livro que ela ficou horrorizada com aquele ato e, de acordo com o livro também, a partir desse dia seu comportamento foi mudando diante das diamantes, se mostrando menos birrenta e aprendeu a guardar segredos com isso. Por isso, Pérola menciona que ela era tão boa nessa categoria, porque quando Pérola virou dela, já tinha um motivo para aprender a guardar segredos. E bem, ela foi se comportando melhor e melhorando aos pouquinhos, como se comportava dentro das outras diamantes. Isso quando já tinha a Espinela para entretê-la. E com essa melhora, a Amarela e a Azul queriam recompensar o seu comportamento lhe dando A primeira colônia dela. a sua primeira colônia. Só que tinha alguém que não concordava nem um pouco com isso. A Branco, óbvio. Branco, que tinha certeza que Rosa não tinha mudado em nada e que ela jamais mudaria. Sempre seria aquela mesma criança egoísta e mimada. E, para provar que estava certa, permitiu que Amarela e Azul colocassem a mão no fogo por ela, lhe dando uma colônia, só para provar no fim que ela iria falhar com a sua colônia. Agora vocês devem ver sentido na Diamante Branco não ter se portado praticamente nada com a Guerra Jean ou com a fracassada colônia terrestre, porque ela já sabia que a Rosa ia acabar falhando de alguma forma. Isso com certeza contribuiu com o complexo de inferioridade que a Rosa sempre teve com ela mesma. E talvez até seja a origem do seu ser autodestrutivo, ainda que ela tenha permanecido com isso quando virou Rose e morava na Terra, mas que teve uma grande influência negativa na vida dela, isso com certeza, assim como o cagaço de medo que ela tinha de encarar, não só a Branco, mas as outras duas também. Contudo, não podemos dizer que tudo da Rosa é culpa da Branco, da Amarelo ou da Azul. Se fosse assim, toda pessoa que tem pais ruins seria uma pessoa ruim e naturalmente incapaz de mudar. E Rosa mudou justamente provando o ponto principal da série, que Todos podem mudar. todos podem mudar se quiserem, assim como quem não quer não muda. A menos que não esteja com uma arma apontada na sua cabeça, a sua moral sempre vai saber lá dentro o que é certo, o que é errado e o que você vai escolher. Por isso a Rosa escolheu ser diferente das demais nas escolhas dela, como Rose e afins. Passando para o abandono da Espinela. Esse abandono é indubitavelmente cruel e talvez desnecessário, mas, ao mesmo tempo, Diamante Rosa jamais poderia seguir em frente e querer esquecer seu passado na sua vida no planeta natal, vida essa que ela odiava e jamais a fez feliz, se a Espinela continuasse na sua vida. Seria uma memória constante, não só Tá, mas isso aí, querer passar pano pra isso, eu não sei se eu consigo, não.
que Spinella é melhor do que ela, como Rosa tinha certeza que qualquer pessoa era melhor do que ela, mas também do planeta natal e das diamantes que ela pretendia esquecer e tentar florescer em algo melhor na Terra. Sendo assim, Spinella jamais poderia continuar ao seu lado nesse novo capítulo da sua triste vida. Agora, na colonização e aprendizado Não passo pano. Foi mal. da Diamante Rosa. Rosa provavelmente é a primeira Gen na história da espécie delas a se solidarizar com os seres orgânicos de uma futura colônia deles, porque Gens são alienígenas. Se elas não têm piedade com os seres orgânicos inferiores a elas, não é do nosso cacife julgar isso porque é a cultura delas. O ser humano Não sei. mesmo insiste em se achar melhor que qualquer animal da Terra e que podem pisar e se acharem superiores a todos. Quem dirá alienígenas que são, com todas as letras, superiores a nós. Mas Rosa não. Tendo uma colônia de perto, ela pode ver como os jardins de infância acabam permanentemente com a beleza dos lugares, com a vida e tudo mais que elas sempre fazem, mas que não precisaria ser assim, até porque Gens não parecem ter inimigos no universo. Então toda essa expansão do império deles é totalmente desnecessária. Fazendo com que a sua Isso realmente é. cabeça juvenil acreditasse que apenas ela e Pérola poderiam salvar aquele planeta da aniquilação. E ao conhecer a fusão Garnet, sua mente explodiu vendo que poderia lutar não só por uma causa nobre, mas por duas ao mesmo tempo. Salvar um planeta e ainda tornar esse planeta uma terra livre para Gens serem quem são, defeituosas, fundidas, com funções diferentes ou não. E terem a liberdade que a raça delas tanto merece, abandonando para sempre seus privilégios de diamante no planeta natal, que ela jamais quis, ou suas 3 irmãs que jamais entenderiam aquilo, ou que ela mesma sentia. Ah, isso é legal, mas passar por outra pessoa eu já não sei também. A maternidade duvidosa de Rose Quartz. Nesse assunto, é incontestável que Rose nunca foi mãe. Isso é irrefutável. Mas, se ela nunca foi mãe para conversa de conversa, como alguém que nunca foi mãe pode ser uma mãe ruim? Steven nasceu com uma história totalmente em branco para ser escrita, porque Rose sabia que, acima de tudo, Pérola, Garnet, Amethyst e Greg não deixariam seu filho e o desejo mais profundo do seu coração desamparado de forma alguma. E jamais poderia adivinhar a existência da Drusa, ou as Gens que viriam atrás das Crystal Gens, ou o planeta natal constantemente e até as próprias diamantes, porque na sua cabeça a Terra já estava livre e sem problemas há milênios, sendo um paraíso perfeito para o seu filho crescer. Mal sabendo ela que o ser humano é o maior problema do próprio planeta, e que ele não passaria por nenhum tipo de dificuldade, quem dirá pagar pelos crimes que ela cometeu e não eram mencionados há 5.000 anos. Para Rose, Steven apenas aprenderia um pouco sobre as Gens, teria seus poderes e ajudaria as Crystal Gens com algumas Gens corrompidas. Ponto. E o Steven jovem não se importava nem um pouco em fazer isso, até a coisa começar a ficar séria. Até a Peridot aparecer do nada. Agora, no fato de Rose ser uma pessoa completamente autodestrutiva e como isso refletiu na sua vida. Eu poderia começar falando que Rosa não tinha noção do quão esse seu atributo era nocivo a quem estava perto dela, mas eu não vou fazer isso, porque no mundo real, pessoas autodestrutivas sempre evoluem em pessoas completamente desprezíveis e insuportáveis de se conviver. Claro, isso se você não buscar ajuda especializada. Mas Rose não. Ela conseguiu dobrar boa parte da sua inércia autodestrutiva e mesmo assim realizar tantos atos memoráveis não só para a história terrestre, mas como a Gen também. Ela pode ter começado sem lidar muito bem com sua autodestruição, mas ela foi muito reduzida ao longo do tempo, principalmente pela grande evolução indubitável dela, como podemos tirar através do Pink Steven. Porque se o Pink Steven não é mais Diamante Rosa, Rose Quartz e aquela sua forma já não eram mais a Diamante Rosa, era uma versão melhorada dela, mesmo que só exteriormente, para tornar o mundo melhor e, consequentemente, ela uma pessoa melhor, como dito no vídeo anterior. A cabeça da Rose não enxergava suas atitudes boas como genuínas, porque aquilo era alguém que ela queria ser, só que na prática ela já era genuína e boa com quem estivesse perto nesse sentido. Alguém totalmente diferente da Diamante Rosa. Se alguém, sei lá, paga a passagem de ônibus pra você porque você esqueceu o dinheiro, porque aquela pessoa na cabeça dela queria ser boa assim, a atitude boa dela vai deixar de ser boa ou mudar porque ela não tem noção daquilo? Não. É só uma pena que sua mente jamais pudesse enxergar tudo de bem que ela fazia. E no último e mais importante ponto que defende o caráter da Diamante Rosa, a enantiodromia e o efeito Perfect Steven. Parece sem sentido, mas essa é a coisa mais incrível do lado bom da Diamante Rosa. Ao começar pela enantiodromia, um conceito filosófico que a Traduz isso aí, pelo amor de Deus. Rebecca usou para criar as 4 diamantes. Essa filosofia diz que qualquer força extrema para produzir um efeito causará inconscientemente o efeito oposto ao desejado, uma constante para todas as diamantes. Amarelo sempre quis ser muito forte e se achava muito forte, quando na verdade era muito fraca.
A Azul sempre se achou muito sensível e que entende dos sentimentos das gens ao seu redor pelos seus poderes, quando na verdade ela era a mais insensível das 4. Provavelmente não chorava necessariamente pela Rosa, chorava por ela mesma. Branco sempre se achou tão perfeito e superior, quando na verdade é muito imperfeito e não está acima de ninguém. Bem como no caso da Rosa, ela sempre se achou tão fraca e indefesa, quando na verdade era extremamente poderosa, a mais poderosa das 4 diamantes. Nunca tendo noção do verdadeiro poder que tinha, o mesmo poder que feriu Pérola Rosa acidentalmente. E esse era o problema da Rosa, poder demais. Um poder muito grande que ela sequer parou para compreender um dia porque tinha certeza que era fraca demais. Tipo, como nós, humanos, vamos conseguir ser amigos de uma formiga, por exemplo. Tocar, Sim. fazer carinho nela e etc. Se um tiquinho da nossa força pode acabar matando ela sem querer. Essa é a filosofia da Rosa. Alguém tão poderosa em todos os sentidos que não tem noção do efeito físico e psicológico que ela consegue causar em todo mundo. Até nas diamantes, antes dela morrer, ou que o Steven causa perto do fim da série. É poder demais para uma entidade só. E mesmo assim, Rosa e Rose conseguiram conter esse seu lado extremamente poderoso muito bem ao longo da vida. Teve vezes que ela não conseguiu? Sim. Assim como o próprio Steven, que é tão bom, tão perfeito, fez isso através do Perfect Steven, que isso é uma chave para a defesa da Rosa. Se você não viu, o vídeo de explicação do Perfect Steven, tá? Vai lá ver que precisa para entender isso aqui 100%. Se quiserem que eu traga esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu trago também, tá bom? Parte 100% Gen, a Diamante Rosa geneticamente falando, dentro dele assume o controle, Steven acaba fazendo coisas horrendas como matar, se transformar num monstro ou tentar matar alguém. Isso porque são decisões tomadas por uma parte totalmente Gen, ou seja, sem humanidade nenhuma, que decide fazer impulsos que já passaram pela cabeça do Steven, nem que seja por um segundo. Se Steven, que é tão bom, precisa tanto da sua parte totalmente humana para conter a inumanidade implacável e sangrenta da sua parte totalmente Gen, não acham que, teoricamente, todas as diamantes precisariam de uma parte totalmente humana também? Foi Steven que apresentou Isso aí faz sentido, hein? Isso aí faz sentido. o conceito de certo e errado, benevolência e respeito, em poucas palavras, humanidade, para amarelo, azul e branco poderem cair na real e mudarem. Quem ensinou isso ao Steven? As Crystal Gems. E quem ensinou isso às Crystal Gems? A própria Rose Quartz / Diamante Rosa, a gem mais poderosa, perigosa e que jamais precisaria agir de uma forma humana, mas foi a primeira e real embaixadora da humanidade e, consequentemente, do conceito de mudar para melhor que não existia na cultura Gen e acabou passando tão fortemente para o Steven. Não poderia haver um destino melhor para Rose e para sua história do que virar o Steven, porque ela tinha certeza absoluta que ela jamais poderia mudar sozinha. Então, por que não mudar através de outro ser que seria muito melhor do que ela? Até porque não é isso que todo pai e mãe racional quer para o seu filho. É racional, exatamente. Eles sejam versões melhores do que os seus pais já são. Não dizendo que ela é uma mãe, tá? É só uma filosofia muito maternal da parte dela. E foi com os poderes implacáveis de Diamante da Rosa e a humanidade do Steven que ele conseguiu chegar onde chegou, ajudar todos que ajudou e melhorar o universo de uma forma indescritível para um garoto de 14 anos, agora 16. Coisa que jamais aconteceria se dependesse apenas e exclusivamente dela e da sua própria cabeça perturbada. Isso quer ser um bom advogado, senhoras e senhores. E quanto à minha opinião sobre a Rosa, aí pessoal, eu já tinha dado a vocês no começo do vídeo anterior a esse, que a Rosa é uma personagem totalmente cinza, com muitos âmagos, atitudes e representações, tanto boas quanto No yin yang ela certinho. ruins. Todo mundo pode gostar ou não gostar dela, porque todo mundo tem pesos e valores diferentes baseados na sua própria vivência e sobre como você encara a personagem, ainda que tenham certas coisas meio erradas. Tipo alguém comentar, ai, a Rosa tava certa em abandonar a Spinella, chata demais. Não, aí não, calma aí. Isso revela mais sobre a pessoa do que sobre a Rosa, porque mostra que essa pessoa faria isso com ela. Eu, particularmente, por mais que a Spinella seja insuportável de se conviver, eu jamais faria isso. Empatia que fala, né? Até porque para gostar da Rosa, você não precisa passar pano para tudo dela. E para não gostar, não precisa criticar tudo que ela fez. Na minha opinião totalmente pessoal sobre a Rosa, eu não gosto dela. Não ao ponto de virar ódio, mas porque eu me identifico totalmente com o Steven nessa questão, porque Ela fez mais coisa errada do que fez coisa boa? Tipo assim? eu tenho momentos, eu não exatamente gosto da minha mãe, assim como toda a minha família também não gosta dela, antes fosse uma birra minha. Eu totalmente me identifico com o Steven de crescer com a ideia totalmente X e boa da sua mãe, pra do nada você ter que descobrir que ela não é nada daquilo, ter que lidar com merdas que vêm do lado dela e você não tem nada a ver, egoísmo, dor de cabeça, etc, etc, Steven realmente passou por muita coisa. etc. Por isso, eu não gosto da Rosa, em opinião pessoal. Agora, deixando toda a minha pessoalidade como ser humano de lado, eu acho que ela é a personagem mais 50-50 da literatura, TV, cinema e Vamos com calma também, vamos com calma. todas as mídias que eu já vi. A Rebecca Sugar literalmente fez um trabalho impecável com ela.
E por esse vídeo é isso, galera. Agora vocês têm Ai, toda a câimbra. informação de cada lado da Diamante Rosa, podendo finalmente tirar suas conclusões Na verdade eu só tenho uma. Vamos continuar no próximo vídeo. finais definitivas sobre ela, sem desinformação ou só querer enxergar um dos lados dela. Comentem também se querem que eu faça algum estilo de vídeo assim de outro personagem muito questionável. E até o próximo vídeo. Bom, então é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like espinhoso, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? Tchau!